Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quarta videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino e Educação Física, oferecida simultaneamente aos estudantes e às estudantes matriculados e matriculadas na disciplina Metodologia do Ensino e Educação Física. Ambas são disciplinas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E esta disciplina tem como tema as pedagogias do corpo. Vocês se lembram muito bem que nas semanas anteriores nós discutimos o processo de produção das identidades corporais, enfatizamos o papel da escola nesse processo, portanto a escola produz identidades corporais a partir de certas pedagogias corporais. Nesta videoaula nós discutiremos com mais profundidade essa questão. Por isso, ela tem como objetivo compreender a influência das culturas e o papel da escola na produção das identidades corporais. Com esta videoaula, com a leitura dos dois textos recomendados de César e Duarte e de Reis e Paraíso, e com a participação das atividades realizadas em sala de aula, nós completamos a primeira parte da nossa disciplina, em que se discutiu a produção cultural do corpo, a produção de identidades corporais e agora as pedagogias do corpo tratadas de forma bem ampla. Nós faremos isso tomando como referência estas duas obras de Michel Foucault, Nascimento da Biopolítica e Vigiar e Punir, são justamente as obras mais referenciadas, mais trabalhadas nas duas pesquisas que vocês foram convidadas e convidados a lerem, a conhecerem, né? Os artigos elaborados por César e Duarte e por Reis e Paraíso, embora olhem para a escola e identificando na escola determinados objetos e como a escola atua na produção de determinados corpos, embora se tratem de objetos diferentes, de discussões diferentes, as duas pesquisas trabalham a partir do mesmo referencial, que é o referencial Foucaultiano. Então, a nossa ideia é sintetizar essa discussão e destacar dessas duas obras aquilo que, no nosso entendimento, mais contribui para a gente pensar na operação, no modus operandi das pedagogias do corpo dentro da escola. Nós gostaríamos de trabalhar com três conceitos rapidamente. A ideia de sociedade soberana, a ideia de sociedade disciplinar e a ideia de sociedade do controle ou sociedade pós-disciplinar. Houve um momento em que o senhor feudal, o soberano, determinava a vida e a morte. Decidia, num processo de julgamento bastante centralizado, quem poderia viver e quem deveria morrer. Mais adiante, com o processo de industrialização, com o entendimento de que todos os corpos são corpos que geram lucro, né, que realizam trabalho e que, portanto, precisam produzir, há todo um processo de disciplinamento dos corpos, há todo um processo em que a disciplina, nesse sentido, seria agir, entre aspas, por vontade própria, cumprindo as regras sociais, de maneira bem ampla, a gente poderia entender disciplina dessa maneira, e é nesse lugar que a escola, que a prisão, que o hospital e que a fábrica vão ocupar um papel importante na sociedade e na produção de pessoas disciplinadas. Então, o processo de disciplinamento ele é regrado de várias maneiras. O processo de disciplinamento ele é bastante, vamos dizer assim, complexo e quadriculado, ou seja, tem vários pedacinhos, várias nuances da vida cotidiana que vão contribuindo para que contribuíam para esse processo de disciplinamento.
Mais recentemente, em Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault já vai entender que no neoliberalismo, ou seja, no capitalismo tardio, na modernidade tardia, nós temos uma outra ideia de disciplina, muito mais voltada para a noção de controle, mas não controle do soberano, nem controle do chefe, do professor, do médico, etc. É muito mais um controle do sujeito com ele mesmo e do sujeito para o outro sujeito. Então, esta ideia tão disseminada de gamificação, esta ideia tão disseminada de competição, esta ideia tão disseminada de produtividade pelo setor, ou de premiação dos funcionários, ou de premiação dos estudantes, etc., na verdade, ela instaura um comportamento de controle entre os próprios sujeitos. É o sujeito competindo com ele mesmo, é o sujeito competindo com o colega, ou uma instituição inteira, ou uma sala de aula inteira, ou uma empresa inteira competindo com outras. Esse processo de classificação produz, ao mesmo tempo, os mais eficientes, né, são elogiados, e os menos eficientes são discriminados, maltratados e assim por diante. Em Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault também vai destacar que no século XVII surge essa ideia do corpo-organismo, e aí, como acabamos de dizer, um conjunto de dispositivos disciplinares se dirigem aos corpos individuais e para regulá-los, para discipliná-los, para levá-los ao máximo no que diz respeito à produção, sobretudo à produção agrícola, e o início também, né, do mercantilismo e das transações e questões em larga escala, né? Bom, entretanto, nesta mesma obra, a partir do século XIX, Michel Foucault vai descrever o surgimento do corpo social. E o corpo social, o Estado vai olhar para todos como se fossem um só, e o Estado vai estabelecer uma forma de regramento que visa ampliar, aumentar a produtividade daquela população, e que visa principalmente regular e controlar essa produção. Isso se dá através do disciplinamento das condutas, através do gerenciamento planificado da vida. Então, surgem as primeiras políticas de natalidade, surgem as políticas de vacinação, surgem as políticas de higienização da sociedade, ou seja, há dispositivos que disciplinam os corpos, nesse sentido, que regulam os corpos, e os corpos tratados como se fossem um só. Michel Foucault vai destacar nesses dois trabalhos, sobretudo no Nascimento da Biopolítica, Michel Foucault vai destacar a noção de biopoder. Biopoder nada mais é do que a gestão calculada do corpo social, ou seja, uma série de estudos são elaborados, uma série de dispositivos são criados para regular os corpos de todas as pessoas, de tal maneira a fazê-las viver e aumentar o tamanho da população, aumentar o tamanho da população de forma regulada, de forma controlada, e garantir as condições básicas para que essa população pudesse trabalhar e gerar produção. Mas Michel Foucault também vai criar e vai desenvolver uma outra noção importante, que é a noção de governamento. E o governamento nada mais é do que o controle da conduta no exercício do poder. Ou seja, o governo dos corpos, Michel Foucault vai chamar de governamento. Então, governamento é a maneira como o Estado ou as instituições operam os corpos das pessoas, regulam os corpos das pessoas e conduzem os corpos das pessoas no sentido esperado, como já mencionei, no aumento da produção. E para que isso acontecesse, determinados hábitos, determinados comportamentos tiveram que ser, no melhor sentido da palavra, incorporados pelas pessoas.
E nesse sentido, se governamento é o governo dos corpos, o controle da conduta, governamentalidade é uma sequência, uma série, um conjunto amplo de técnicas de governamento estatal para o exercício do poder. Então, governamentalidade seria as práticas adotadas, as técnicas adotadas para o governo dos corpos, para o governamento das pessoas. Muito bem. Entretanto, a partir do século XX, aí nós estamos falando na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, as técnicas de controle dos corpos, as técnicas de regulação, como já dissemos, na sociedade do controle, na sociedade pós-disciplinar, as técnicas se sofisticam, são as técnicas neoliberais. Então, como vocês bem sabem, a competição entre todas e todos nós, como vocês bem sabem, a disseminação de um discurso bastante complicado que nós somos responsáveis pela nossa própria saúde, nós somos responsáveis pelo nosso próprio sucesso, ou seja, há uma desincumbência do Estado no que diz respeito à felicidade, à garantia da saúde, à garantia, né, da vida plena, da vida digna de todas as pessoas. As noções de capital humano e de sociedade empresarial se estabelecem. Então, nós vamos aprender nesta sociedade neoliberal que precisamos investir em nós mesmos para que possamos vender essas nossas capacidades, essas nossas competências nesta sociedade pelo melhor preço possível. Então, pessoas bem remuneradas é porque investiram bastante em si próprias e aí conseguem realizar tarefas que são mais reconhecidas socialmente. E há, nesse contexto, instâncias normativas que padronizam, que verificam e que gerenciam os comportamentos da população. Apesar do caráter multicultural da sociedade contemporânea, vários analistas coincidem no entendimento de que nós nunca fomos tão iguais como nós somos agora. Ou seja, há vários estudos indicam que as nossas práticas, nossos comportamentos, nossas formas de pensar, independente da região do globo em que os grupos sociais se situem, são bastante semelhantes. E isso acontece também pela ação do neoliberalismo, isso acontece pela globalização, isso acontece pela disseminação dos meios de comunicação, isso acontece pela digitalização dos processos. Então, esta prática que nós estamos fazendo agora de gravar vídeos para que possam ser acessados em lugares diferentes, em momentos diferentes, em qualquer hora do dia, é uma boa representação desse processo. E aí, nesse sentido, Foucault vai cunhar o termo de homo economicus, que é aquele que produz e consome. Ou seja, o sujeito interessante para a sociedade do controle é o sujeito que está em atividade, é o sujeito que está produzindo, é o sujeito que é regulado pelos mecanismos de produção, é o sujeito que consome no sentido de usufruir, de viver, de despender, né, de circular. Essa seria a ideia, portanto, de homo economicus. Muito bem. Agora, como que isso se traduz nas pedagogias? Nós colocamos aqui. A forma de governamento, na verdade, ela nada mais é do que uma equivalência. Ela equivale, a forma de governamento dentro da escola, ela equivale a uma pedagogia do corpo. Muito embora a escola não seja a única instituição que educa os corpos, a escola não seja a única instituição, portanto, que coloque em ação uma certa pedagogia do corpo. No caso da escola, isso acontece através da arquitetura, isso acontece através do disciplinamento dos saberes, da profissionalização da docência e do currículo. Uma vez que você tem as salas de aula com seu mobiliário dispostas num determinado lugar do prédio, uma vez que você tem uma certa configuração do prédio, uma vez que você tem a possibilidade de deslocamento de um lugar para o outro planejada a partir de uma determinada lógica,
uma vez que você tem a organização dos conhecimentos, e aí sim, né, numa certa noção de currículo, você tem a organização dos conhecimentos, você tem a definição do que será ou não ensinado em cada etapa, ou em cada ano, ou em cada período letivo, no primeiro semestre, no segundo semestre, etc., né? No primeiro tri, no segundo tri, ou seja, da maneira como a escola vai se organizando. E na medida em que nós temos também professores especializados para atuar na educação infantil, nos anos iniciais, professores especializados conforme o componente curricular, professores especializados às vezes segundo o tema ou segundo o projeto que será realizado na escola, nós também temos, portanto, uma sofisticação na pedagogia do corpo, uma maneira bastante detalhada e discricionária de realizar a docência e de fazer uma intervenção no corpo. Uma outra faceta, e aí aparece isso bastante na pesquisa de César e Duarte, uma outra faceta são as medidas higiênicas tão presentes na escola, medidas alimentares tão presentes na escola, voltadas para a saúde física e moral. Então, nós passamos de uns tempos para cá, a questão higiênica ela sempre foi tratada na escola, ou seja, estou falando evidentemente da escola do século XVIII para cá, né? Ou seja, essa questão da higienização, do corte das unhas, do cabelo, do banho, da escovação, sobretudo aqui no Brasil, isso é muito presente, e de uns tempos para cá, nós passamos também a controlar a alimentação das crianças na escola, os horários, o tipo de alimento, o alimento mais adequado, etc, etc, etc. Desnecessário dizer que uma outra técnica, uma outra forma de governamento, uma outra ação de governo dos corpos, ou seja, uma outra pedagogia do corpo acontece pelas aulas de educação física. E nós já tivemos aulas de educação física de uma certa maneira, de outra maneira, ou seja, a literatura identifica 5 concepções diferentes de educação física neste momento. É evidente que existem concepções que estão mais centralizadas, mais fechadas, com menos possibilidades de abertura, e existem outras concepções com outros referenciais que lhes dão sustentação, que operam de uma outra maneira. Mas a educação física, seja ela qual for, ela sempre será uma pedagogia do corpo. E nós temos também, nesse sentido de pedagogia do corpo, de uma forma de governamento, nós temos a constituição de identidades viáveis e preparadas para as formas de governamento. Ou seja, é interessante ver como a pedagogia do corpo, qualquer pedagogia do corpo, ou seja, a forma como o governamento se expressa dentro da escola, ela na verdade está nos preparando para a submissão a outras formas de governamento, que são impostas pelo trabalho, pelas rotinas de trabalho, pela família, e a escola ela é muito eficaz na transmissão de uma certa forma de cuidado e zelo pela própria saúde e pela saúde daquelas que convivem conosco. A escola também imprime uma outra pedagogia do corpo e que desta vez ela é abordada no trabalho de Reis e Paraíso. Numa outra escola, se César e Duarte estudam o contexto de estudo de César e Duarte, dos discursos que circulam sobre saúde na escola, sobre alimentação na escola, através daquilo que eles chamaram de pedagogia fitness, a escola paranaense, por outro lado, a escola mineira, ela é o contexto da pesquisa de Reis e Paraíso e, como já foi dito, trabalham com o mesmo referencial Foucaultiano, mas com outro objeto. Então, elas observam como estes corpos são regulados na escola e, sobretudo, como que uma determinada identidade de gênero ela é enfatizada e um determinado comportamento atribuído a esta identidade, que, segundo as autoras, me parece uma ideia bem criativa, elas vão chamar de ideal do guerreiro. Ou seja, a escola, através do seu currículo, a escola vai colocando em ação uma forma de governamento, uma pedagogia do corpo que contribui para a produção, ao mesmo tempo, né, que estabelece a identidade do guerreiro, estabelece a identidade do corpo-objeto, né? Ou seja, a diferença é o corpo-objeto. Então, é interessante observar que aquilo que as autoras identificaram, aquilo que as autoras descreveram, aquilo que as autoras
observaram e a partir disso elaboraram a sua teoria, são aspectos identificáveis em muitas escolas, ou seja, aquelas passagens que elas apresentam, que são retiradas dos diários de bordo, né, dos materiais de observação, aquelas passagens elas poderiam ser encontradas em muitas outras instituições que certamente vocês conhecem. As autoras identificam as técnicas de ordenação dos corpos. E essas técnicas de ordenação dos corpos, elas classificam 5 tipos, elas categorizam 5 tipos. As pessoas na escola, as crianças na escola, no caso, as crianças na escola vão aprendendo a se autoavaliar e vão aprendendo a avaliar os colegas, Ou seja, do ponto de vista das habilidades, do ponto de vista do potencial de agressividade, etc., quais são as mais agressivas, quais são as mais fortes nesse sentido, quais são as que conseguem fazer melhor as coisas e quais são aquelas menos agressivas, menos fortes e que não conseguem fazer as coisas que as projetam, que as colocam em evidência, etc. Uma outra técnica de ordenação é a forma de ocupação dos espaços, por exemplo, no momento do recreio. E aí basta observar em muitas escolas aqueles recreios em que não há uma supervisão muito mais cuidadosa dos adultos, nós observamos que algumas pessoas estão mais afastadas, mais para os cantos, enquanto outras pessoas estão mais ao centro, e com um tipo de brincadeira que exige mais do desempenho corporal, e outras pessoas estão com outros tipos de brincadeiras, ou até mesmo sem brincar, que exijam menos do desempenho corporal. As autoras também encontraram e denominaram de técnica de ordenação dos corpos a apropriação dos recursos. Então, em muitas escolas, e no caso da escola investigada, o espaço da quadra, o melhor espaço para os jogos, etc., era constantemente objeto de disputas, e os meninos, os meninos acabavam sempre se sobrepondo, acabavam sempre expulsando as meninas, e muitas vezes as meninas só poderiam brincar ou jogar com, entre aspas, a autorização dos meninos. Se houvesse um menino como árbitro ou se houvesse meninos desempenhando papel de técnicos. Então é interessante observar como é um comportamento que não é raro, né? Ele é bastante presente em muitas outras escolas, sobretudo naquelas em que não há uma supervisão, ou seja, que o espaço do intervalo, do recreio, como se queira chamar, é um espaço que fica ao Deus dará, né? Ou seja, ninguém fica ali orientando, cuidando, ou não torna o recreio um espaço pedagógico no sentido da palavra, ou seja, organizado com vistas a garantir os direitos de todas as pessoas. Uma outra técnica de ordenação dos corpos se dá pelo desempenho esportivo, ou seja, interessante, chega até a ser surpreendente que em pleno 2023 nós ainda tenhamos escolas que realizam competições o tempo inteiro e que os momentos de intervalo são os momentos de competições e que determinados corpos são exaltados e que outros corpos são discriminados, são excluídos, são expulsos desse espaço esportivo, e que as práticas esportivas são justamente aquelas que mais exigem habilidades ou habilidades complexas ou desempenhos de excelência, né? Ou seja, muito embora existam mais de uma centena de esportes, é interessante perceber como a escola continua perseguindo aqueles em que a virilidade, a vitalidade, a força se sobressaem, né? Então, não deixa de ser uma técnica de ordenação dos corpos. E, por último, também a escola observada, e em muitas outras escolas, o que nós vemos também operando como uma pedagogia do corpo, é a abjeção aos mais fracos, ou seja, aquelas crianças que não vão para a disputa, aquelas crianças que se acanham, aquelas crianças que são
são maltratadas, perseguidas, humilhadas. Estas crianças acabam sendo produzidas como corpos abjetos e, portanto, né, classificadas através de uma determinada pedagogia do corpo. Então, de maneira bastante sintética, de maneira bastante resumida, ninguém está dispensada ou dispensado da leitura dos textos a partir da assistência ao vídeo, ou seja, o vídeo não significa abrir mão da leitura dos textos. É importante destacar para vocês esta curiosidade, né, e o potencial desse referencial teórico, porque embora os olhares tenham recaído sobre os currículos das escolas de duas realidades diferentes, embora o referencial seja o mesmo, as observações, os registros, as entrevistas, quando foi o caso, a análise dos materiais, levou a César e Duarte numa direção e Reis e Paraíso para outra direção. Ambas identificaram como as identidades corporais são produzidas, ambas identificaram como agem as pedagogias do corpo para formar determinadas identidades corporais. Sejam corpos saudáveis através da pedagogia fitness, sejam corpos guerreiros através desse conjunto de técnicas de ordenação e de formas de ranqueamento. Era isso por hoje. Fiquem bem, se cuidem muito. Nos encontramos na próxima terça-feira.